Chegou a hora de mais um tema central para impulsionar as transformações positivas em todo o setor: o papel da mulher no agronegócio sustentável. A moderadora dessa conversa é a socióloga, pecuarista e conselheira da Embrapa, Tereza Vendramini. Estamos recebendo a moderadora dessa conversa, socióloga, pecuarista e conselheira da Embrapa, Tereza Vendramini. Completando essa mesa redonda, vamos receber a CEO e fundadora do Grupo Mônica, Mônica Marchetti. Recebemos agora a produtora rural na Fazenda Continental, colunista de agronegócio da Forbes Brasil, presidente da Forbes Mulher Agro e conselheira do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, Ellen Jacinto. Recebemos a cientista política, mestre em ciências sociais e representante da ONU Mulheres Brasil, Ana Carolina Querino. A Major Brigadeiro Médica, diretora do Hospital Central da Aeronáutica, FAB, Carla Lírio Martins. Tereza Vendramini, o palco é seu para moderar este painel. Obrigada, muito obrigada. Olha, boa tarde para todo mundo. Vocês não sabem que bacana que é estar aqui em cima, sabe? Vendo todo mundo aí, um monte de amigo, um monte de gente ouvindo a gente. E o que eu queria falar para vocês, a primeira coisa que está muito claro aqui é a diversidade dessas mulheres que estão aqui comigo hoje. E eu tenho que fazer aqui um agradecimento à Datagro, eu falo que é família Nastari, por ter tido, né, eu acho que eu falo coragem, mas é ter tido essa ideia de trazer mulheres tão diferentes que não são só mulheres do agronegócio brasileiro. São mulheres, né, que algumas que estão aqui comigo, a Mônica e a Elinha são produtoras rurais, como eu sou, trabalhamos no agro, mas a Ana, né, uma representante da ONU Mulheres, não é e nem a Major Brigadeiro Lírio. E eu quero falar para todo mundo que eu estou aqui tietando a Major Brigadeiro, que ela é a primeira mulher Major Brigadeiro das Forças Armadas. Então é bacana demais ela ter aceitado e estar aqui com a gente. Olha, e como a Datagro nos deu essa oportunidade dessa diversidade de mulheres, e o nosso painel era o quê? Mulheres do agro. Não é só mulheres do agro, só que tem mulher com essa diversidade, como eu falei antes. Então, o que a gente pensou em conjunto? Nós pensamos num grupo aqui, todo mundo. Nós vamos falar de sustentabilidade nessa primeira conversa que a gente vai ter aqui, mas uma sustentabilidade social. Né? Então, o que cada uma de nós, o que nós estamos fazendo para trazer as outras mulheres junto com a gente? O que nós estamos fazendo, não só para trazer outras mulheres, mas nas nossas fazendas, nós estamos trazendo de pessoas, de treinamentos, e quais são esses projetos que a gente tem nas nossas propriedades, ou no caso, a Major Brigadeiro é dentro da FAB, a Ana, minha amiga, já está a melhor amiga, conheci agora há pouco, é dentro da ONU Mulheres. Então eu acho que cada uma trazendo um pouco a sua fala. Então vou deixar, assim, eu adoro falar, né? Agora é com vocês, meninas. E ó, quem está sentadinha aqui do meu lado é minha amiga Mônica. E eu quero começar com a Mônica, até falei para ela, falei, Mônica, eu vou começar com você. Ela falou, ai Jesus, e é com ela mesmo, porque tem uma história minha recente com a Mônica. Eu estive em uma das fazendas dela, fora do Brasil, e me chamou muito a atenção, quando eu cheguei nessa fazenda, junto com o filho dela, com o Pedro, com os meninos que estavam comigo, o que eu vi? Mulheres na fazenda. E assim, veterinária, agrônoma, mulher que estava na gestão, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, eu perguntei para a Mônica, Mônica, isso foi sem querer, foi querendo? Como é que é isso? Você trazendo essa mulherada para dentro da roça. É isso aí. Mônica, querida, está com você. Boa tarde a todos.
Primeiro dizer o seguinte, é um prazer estar aqui e parabéns pela iniciativa da Data Agro. Prazer estar aqui contigo, Teca. Eu acho que eu sinto que nunca foi tão importante no mundo o papel da mulher. E principalmente no agro, porque nós mulheres somos a geradora da vida. Nós recebemos uma semente, cuidamos e geramos, nós nutrimos. E o agro tem tudo a ver com isso, né? Com nutrição, com alimentação, com cuidado. E a mulher leva isso para o agro. Então, eu por ser mulher, uma empresa com nome de mulher, né? E não foi dizendo ser mulheres ou homens, mas foi trazendo a mulher para o ambiente dela, que é o de gerar vida, que é o ambiente, nós somos a terra. E com isso a gente leva para o nosso ambiente de trabalho uma delicadeza, um cuidado e um amor que se estende ao campo, que se estende à lavoura. E foi com esse olhar e nisso que eu acredito que eu procuro sempre trazer as mulheres para o agro. Ô, Mônica, não deve. E como que é isso? Existem essas mulheres ali perto? É difícil? Como que é isso? Porque a gente sempre fala, né? A gente quer cada vez mais mulher trabalhando junto. E eu sei que no agronegócio não é tão fácil assim. Isso é Um desafio. Um desafio social que a gente vem rompendo em várias áreas, né? A mulher precisa sempre estar um pouco mais preparada, né? Porque ela é mais testada. Porque a gente entra num ambiente que culturalmente foi mais masculino. Então, para nós, o desafio sempre é maior. Mas como nós somos mulheres, né, isso não é problema. Adorei. Acho que é bem isso mesmo. A Elinha é minha amiga, produtora rural, e a Elinha tem histórias assim super legais, aí junto com as mulheres, está fazendo grandes trabalhos. Elinha, é com você. Boa tarde, Teca. Gente, eu quero falar da alegria de estar aqui com vocês, nesse painel diverso. E eu estou com você, Teca. A diversidade que veio do painel, eu acho que ela só engrandece o painel. Porque nós vamos falar de sustentabilidade e acho que a gente trazer vários pontos de vista traz muita riqueza para a nossa discussão. E eu vim trazer aqui hoje, eu quero agradecer à família Nastari pelo convite, quero agradecer você, Teca, porque você é uma pessoa que sempre abre portas para outras mulheres. Então, a gente sempre tem que lembrar de pessoas que puxam a gente. Então, a Teca sempre foi uma mulher que enxergou. A primeira vez que eu fui chamada para escrever numa revista foi na FGV Agro e quem me chamou para escrever foi a Teca, e eu nunca esqueço. Enfim, então eu sempre falo que uma árvore sem raízes não dá fruto. E, então eu sempre agradeço. Obrigada. E nós estou muito satisfeita de estar aqui hoje, porque sustentabilidade tem tudo a ver com o agronegócio. Tem muita gente que fala, sustentabilidade. Não, não é, gente. Para nós, caminha junto. Sustentabilidade são os 3 pilares que caminham junto com o agro. Para nós, não existe o agro sem a sustentabilidade, seja ela ambiental, social ou econômica. Então, é essencial para nós. Nós vamos discutir mais sobre iniciativas que o agro tem feito e iniciativas nos 3 pilares. E, então, eu estou realmente muito alegre de estar aqui hoje para discutir um tema que para mim é tão caro. Muito obrigada. Elinha, e tem mulher lá junto com você? Nossa, como tem. Então, vou falar rapidamente. Vamos lá, tá com você. Nós temos na Fazenda uma iniciativa muito bacana que chama Sistema Lean, ou Método Lean. Eu queria ouvir sobre isso, sério. Acho é muito bacana. É sistema Toyota de produção, onde a gente organiza a propriedade, a gente tem treinado os funcionários, isso traz muita autonomia, traz muita autoestima, traz muita organização para a propriedade. E nesse treinamento nós temos enxergado a presença da mulher, nós temos estimulado as mulheres que estão vindo. E, então tem sido um processo muito interessante, tanto da organização da propriedade e como também dessa parte social, porque você integra muitas mulheres todas no processo e também você dá oportunidade para a pessoa crescer.
E o que a gente sente do agro, de um modo geral, não falando só da nossa experiência, mas é que o agro é uma grande escada social. Então, quando a gente analisa os dados de IDH das cidades onde o agro se instala, as cidades onde o agro se instala, o IDH é sempre mais elevado do que os estados onde elas estão localizadas. Então, isso é um dado excelente para a gente poder sempre ter isso em mente. O agro, ele traz a sustentabilidade para o ambiente. Onde o agro está, existe oportunidade de emprego, existe oportunidade de crescimento e como eu falei antes, caminhando junto, os 3 pilares, não só o econômico, o ambiental e o social. Depois a gente pode falar um pouquinho mais do ambiental, que eu vou querer tocar nesse assunto com você, Teca, porque é uma preocupação muito grande do agro manter a parte ambiental. Hoje a gente tem 33% de toda a área preservada do Brasil está dentro de propriedades rurais. Então, tudo caminha junto para nós. O Elinha, e as mulheres adoram quando estão lá nesse método Lean, elas querem fazer isso, querem estar perto, querem fazer esse treinamento, como que é isso? Ô Teca, isso na verdade a gente não entra muito tanto nessa coisa de homem e mulher. Os funcionários, de um modo geral, têm adorado. Eles se sentem empoderados, eles se sentem donos das suas áreas, eles se sentem muito capazes e organizados. Então, o ambiente fica muito melhor para trabalhar, existe uma autonomia e uma autoestima muito grande. Então, isso é muito gratificante para a gente ver a pessoa andando com as próprias pernas. A segurança, provavelmente. Exatamente. A segurança e isso é muito gratificante para a gente, porque é uma coisa que você cria um funcionário que ele pega para si. Ele é dono da área dele, ele fica orgulhoso do seu trabalho, ele fica orgulhoso de vestir seu uniforme, nós estávamos aqui hoje conversando e a Carla toda elegante com seu uniforme, né? Então, esse orgulho é muito importante para a pessoa ter aquele amor pelo setor, pelo que ela faz. Então, eu sinto que a gente ter essa vontade de investir no funcionário, que isso, graças a Deus, o agro tem muito, a gente investe muito em treinamento, é muito importante, porque a gente reverte muita coisa de volta. E eu sempre falo isso para os nossos colaboradores. Isso nós não estamos fazendo para nós, porque nós estamos investindo em vocês. Se vocês estiverem aqui hoje, a gente quer que vocês fiquem aqui por muitos anos, mas se vocês por acaso resolverem voar mais alto, isso vocês levam dentro de vocês, né? Então isso é que eu acho que é o mais importante. Mas com certeza, né? É uma autoestima, é uma organização, é uma outra. Eu falo que até a maneira da pessoa andar, da pessoa falar, isso muda. Então é muito interessante a gente trazer isso. E eu não estou falando de uma propriedade em um lugar sofisticado, eu estou falando isso, nós estamos falando do Nordeste goiano. É um lugar de IDH baixo e nós estamos fomentando essa educação lá. Muito bom. Olha, Ana Carolina está aqui em seguida. Eu acho que, Ana, você é a pessoa aqui que mais tem história para contar para mim, tá? Dessa parte social, de tanto que eu sei, né, dos trabalhos que você faz. E faz não só para a mulher do Brasil, faz para fora do Brasil. Minha amiga, conte para gente. Oi, muito boa tarde a todas aqui, essas mulheres maravilhosas, potentes, que acabei de conhecer nesse painel. A primeira Major Brigadeiro, estou muito orgulhosa, Ellen, Mônica, Tereza e a todas as pessoas que estão nos escutando aqui. Bom, acho que da mesma forma que para mim é relativamente novo estar aqui num painel com mulheres do agro, não mulheres pequenas produtoras, mulheres pequenas da agricultura familiar e esse público também, para vocês deve ser relativamente novo escutar e saber o que é a ONU Mulheres. ONU Mulheres é a entidade das Nações Unidas para o empoderamento das mulheres e igualdade de gênero. A ONU ela tem uma divisão
entre diversas agências especializadas, então a gente tem a agência de saúde, a gente tem a agência do trabalho, a gente tem a agência que cuida da cultura e educação, e tem a ONU Mulheres, que de certa forma ela nasce com o espírito de trabalhar com as normas, né? Então com as políticas, de trabalhar nessa coordenação interagencial, porque quando a gente olha as mulheres nas diversas áreas, a gente pode observar como a situação entre mulheres e homens e entre mulheres na sua diversidade, ela tem as diferenças, ela tem as desigualdades, ela tem diferentes potências também, né? Então a gente trabalha de forma muito próxima com as outras agências da ONU e também implementando os projetos. Isso em 92 países ao redor do mundo. Então, somos uma organização nova, mas já relativamente grande. Ana, quantos anos que tem? Olha, a gente vem, a ONU Mulheres, como ONU Mulheres, foi criada em 2010. Ah, não sabia, tá. Mas a gente vem de um histórico de trabalho de outras 4 instituições da ONU que trabalhavam pelos direitos das mulheres. Tá. A mais antiga dela, com a presença, né, mais conhecida, porque tinha presença nos países, era o UNIFEM, que era o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para as Mulheres, que foi criado em 75. Então, já tem alguns anos. E, nossa, vai fazer 50 anos o próximo ano, sim. Então, a gente vem desse histórico de trabalhar essencialmente, mas não só, com projetos que tratam da liderança das mulheres, com projetos que tratam do empoderamento e da autonomia econômica das mulheres, com projetos para eliminar a violência contra as mulheres e também com projetos conectados com mulheres, paz e segurança, né? O nexo entre o desenvolvimento, ações humanitárias pensando em desastres naturais, pensando em guerras, né? Guerras e grandes deslocamentos. Então, os nossos projetos, eles se organizam em torno dessas áreas temáticas ao redor do mundo. E sempre trabalhando a partir também da diversidade das mulheres, né? Porque temos mulheres que estão no rural, mulheres que estão no urbano, mulheres que são mais que têm mais experiência de idade, mulheres jovens e meninas, trabalhando com mulheres negras, mulheres indígenas, quilombolas. Então, a partir de toda essa diversidade. Então, realmente é um trabalho bastante, bom, eu acho, né? A pessoa que é suspeita para falar, bastante rico e bastante interessante. O que eu posso comentar com vocês é que nunca ficamos entediadas. Não, isso é o máximo. Depois eu vou perguntar para a Mônica a mesma coisa, depois que a Carla falar. Como que foi você chegar na ONU Mulheres? Uau, eu cheguei... É um caminho, né? Ninguém chega à toa. A gente não chega, né? A gente tem muito estudo, muito trabalho, muita preparação, né? Ou se não, se caiu de paraquedas, tem que ralar para estar preparada, né? Então, como foi isso? Eu, antes de ir para a ONU Mulheres, eu trabalhava no IPEA, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E passei 7 anos trabalhando lá como pesquisadora da área de Previdência Social. E uma amiga que já trabalhava em ONU Mulheres, bom, eu estou lá há 16 anos, então entrei ainda era UNIFEM. Ela falou que tinha aberto uma vaga que era a minha cara, que era para trabalhar com orçamentos sensíveis a gênero. E eu falei, tá, nunca ouvi falar, mas vamos lá. E aí, de repente, virou outra coisa, virou um programa que era para incorporar as perspectivas de gênero, raça e etnia nas políticas de enfrentamento à pobreza. E enfrentamento à pobreza, a gente de uma forma bastante ampla, né? Então, pobreza de tempo, a pobreza financeira, a pobreza, enfim, de acesso a direitos, a bens e serviços. Então, de uma maneira bastante ampla. Muito legal, bacana. A nossa Carla, Major Brigadeiro,
Queria que você falasse um pouco, né, que você, como todo mundo aqui já falou, né, a primeira major brigadeira aí do Brasil. E para a gente, Carla, é um mundo muito diferente, né, o mundo das Forças Armadas e uma mulher lá dentro, né. Então eu tenho fiz alguns amigos, que é o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos é brigadeiro junto com a Carla, então ela topou de vir. Isso foi uma sorte muito grande dela estar aqui, mas não deve ter sido fácil você chegar lá, né? Eu sei que você é uma médica. E quais são os trabalhos que você está fazendo, que eu sei, e nesse tempo todo, né, Carla, que é uma vida que você tá nessa batalha como médica e tudo, e eu sei que você tem vários projetos e está fazendo. Tá com você, filha. Tereza, primeiramente, eu gostaria de agradecer a você e a coordenação do evento pelo convite. Para mim, realmente, é um ambiente bastante distinto daquele que faz parte do meu dia a dia, e um grande prazer estar aqui, poder contar um pouco da minha história e também oferecer mais uma possibilidade de inserção da mulher no mercado de trabalho. Porque, como você disse, e como a gente conversou um pouco antes, parece o universo da caserna, ele tende ao lado mais masculino da sociedade. Mas não, se trata de um espaço acolhedor. Eu, por exemplo, ingressei há 34 anos. A minha turma foi a primeira turma de oficiais médicos, dentistas e farmacêuticos, de homens e mulheres, com igualdade de oportunidades, com requisitos pré-estabelecidos. Foi um concurso de abrangência nacional e, dentro da carreira, eu construí muito mais que apenas um trabalho. É um meio de vida, um modo de vida, construir amizades, laços, conseguir conciliar minha vida pessoal com a minha vida profissional, apesar de já ter morado em 8 cidades do Brasil e de ter exercido muitas funções. Mas eu comecei a minha vida profissional como médica de esquadrão. E eu fui a primeira mulher aeronavegante do Brasil. Que é isso? Uma mulher com função a bordo. Eu fiz medicina, me especializei em medicina aeroespacial e fui trabalhar no esquadrão de caça. Então eu era a única mulher. Com esse esquadrão eu viajei o Brasil inteiro e a partir daí ganhei asas na Força Aérea no Brasil. E isso era em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E agora, falando no Rio Grande do Sul, eu aproveito para prestar a minha solidariedade a esse povo que sofreu, e a gente vai falar sobre sustentabilidade e sobre alteração climática. Eu acho que fica aqui a minha solidariedade e eu desejo que, da maneira mais eficaz possível, tudo seja reerguido, refeito e resgatado para esse povo maravilhoso. Onde eu já tive a oportunidade de morar, né, um lugar onde eu já morei, e visitei recentemente, também em um painel com o pessoal do agronegócio. E me surpreendi demais como eu vi a organização daquele lugar. Foi em Santa Rosa, onde a soja planta e nasce, cresce de uma maneira fabulosa, mas que as pessoas trabalham com muita cooperação entre todos os poderes, poder público, com os empresários, com a academia, e eu vi muita prosperidade ali. Eu espero que isso realmente ressurja com força, né, e rapidamente. E a partir dali, então, voltando aqui para a minha trajetória, eu parti para a parte assistencial. Fiquei na assistência, eu sou médica hematologista, até 2015. Em 2015, eu assumi a minha primeira função de comando. Fui também a primeira mulher a comandar uma unidade militar, uma organização militar no Brasil. E a partir daí eu também não parei, porque eu gostei da gestão. E já assumi 6 comandos inéditos. Em 2020, assumi o grande hospital, o Hospital Central da Aeronáutica. Foi uma data que marcou, porque foi dia 20/2 de 2020, foi quando foi decretada a pandemia, que a gente também não pode se esquecer disso, né? Bastante recente, e foi também uma grande batalha. Depois desse comando, fui dirigir o Hospital de Força Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, o maior hospital da Força Aérea. Já como oficial general, já tinha ascendido ao generalato. E no ano passado,
eu ascendi a 3 estrelas, que é o último posto da minha carreira. Então, eu tô... é o último posto da carreira de oficial general médio, porque a 4 estrelas só vão os oficiais aviadores, que podem chegar a comandar a força. E com a promoção a Major Brigadeiro, também veio o convite para assumir o comando da Escola Superior de Defesa. Então, agora em Brasília, subordinada ao Ministério da Defesa, e depois eu gostaria até de contar alguns dos projetos, algumas das ações que já acontecem, com vistas à sustentabilidade ambiental, econômica, né, e tudo que a gente precisa e social. Bacana. Nossa, Carla, muito bom, bacana. Ó, você é a única mulher que eu conheço, sei que as minhas amigas aqui também, que trabalhou num caça. Não tem ninguém. Aqui, ó. Pilotei, Tereza. Aí, ó. Olha lá. Tava lá, né? Não conheço ninguém, é só você mesmo. Gente, Mônica, sabe o que eu queria te perguntar? Que pegar um gancho que eu falei com a Ana, né? Com a Ana Carolina. Como foi você assumir? Eu sei que hoje você tem muito trabalho, você faz muita coisa, não só no Brasil, fora do Brasil. E eu acho que não é questão de tamanho, é questão de tantos detalhes que você tem que gerenciar. Eu sei que você tem gente boa com você, né? Tem. Muita. Tem muita gente boa. Isso aí eu percebi. Só tem gente boa junto com você. Eu vi um conselho que você tem junto. E como foi esse caminho, né? Você chegou ali, faz tempo que você está na... Bom, então vou contar rapidamente um pouquinho a minha história. É inspirador, Mônica. Eu sou gaúcha, de Caxias do Sul. Nossa! Sotaque não E nega, venho né? de uma família que trabalhava com indústria. Nós tínhamos malharia no ramo da moda, minha mãe era estilista. Conheci tua mãe, e meu pai bonitona, trabalhava inteirona. na parte financeira. E sempre teve o sonho de ser agricultor. E depois de 25, 30 anos da malharia, ele foi para o Mato Grosso e começou ali a agricultura. Na época, foi primeiro para Mato Grosso do Sul, depois para Mato Grosso, Rondonópolis. E naquela época, meu pai ia para a fazenda, para telefonar, tinha que ir a Campo Grande. Então, ele ficava 30 dias fora de casa. E a atividade agrícola foi crescendo. E chegou um momento que cresceu tanto que ele disse, bem, é meu sonho, lá está muito grande, eu vou embora para o Mato Grosso. E quem quiser me acompanha, quem não quiser ficar por aqui. A minha mãe ficou dividida assim uns 5 anos, ficando um pouco acompanhando ele no Mato Grosso, um pouco tocando a malharia. E eu que teria tudo para dar sequência na moda, fui visitar o Mato Grosso e me apaixonei pela fazenda. E meu pai trabalhava com agricultura, não trabalhava com gado. Mas tinha uma fazenda que tinha umas vacas e tal, e eu olhei aquilo e disse, mas eu gosto disso. E ele disse, bom, mas tu gosta disso, mas tu sabe alguma coisa? Eu digo, não sei nada, mas eu gosto. Eu falei, eu quero ficar aqui. Então eu fui e comecei a aprender um pouco, primeiro de gado, não sabia nada. Né? E aí na fazenda tinha gado PO, eu perguntei por que essas vacas têm essa marca diferente, me explicaram. E aí foi o meu começo, uma história longa, mas com uma grande paixão sempre pelo gado. Comecei a trabalhar com genética e aí por aí fiquei. E há 6 anos atrás, a gente depois foi estendendo para outros países, há 6 anos atrás, por uma fatalidade do destino, a minha família é muito pequena, eu só tenho um irmão, e de repente, num determinado momento, meu pai e meu irmão adoeceram, e eu digo, bom, e agora? Eu digo, agora vamos ter que ver o que tem na Bolívia. Eu só tenho um filho, Pedro, que está aí. Na época eu estava com 22 anos. Eu falei, bom, filho, a gente nasceu nesse negócio, né? Vamos lá. E aí comecei a ir para a Bolívia, onde a gente tem essa outra unidade de negócio, e aqui no Brasil. E digo, bom, agora eu continuava cuidando da pecuária, com o meu gado e tal, mas não nesse tamanho, nesse volume, sob a minha responsabilidade. E aí a gente foi indo, vencendo um desafio, né? Vencendo o desafio, sim, de ser mulher, porque nessa hora aí a gente percebe, e foi muito engraçado, porque um dia, numa pessoa que, inclusive, num homem que estava me ajudando, ele acabou atendendo o telefone para falar com um amigo que estava com um problema no casamento, enfim, e sem se dar conta que eu estava aí, ele falou, não, o negócio é o seguinte, é pressão, porque mulher não aguenta pressão. E aí eu digo... Escutei, né? Ele não se deu conta, e aí tem coisas que a gente vê às vezes que não é por querer, tá no imaginário da pessoa, né?
A gente cria coisas, eu sou capaz disso ou não sou, isso é para homem, isso é para mulher, e aquilo fica na nossa mente e sem querer, às vezes, a gente acaba dizendo. Então, realmente, uma coisa é verdade, a mulher sofre muita pressão, né? Ela sofre, sim. Ainda hoje, em várias áreas, porque não é por querer ou não, é uma coisa que às vezes está no inconsciente coletivo e que nós, através do nosso trabalho, vamos mudando. E sempre eu tenho um olhar que aquilo não é pessoal, né? É uma cultura, como as coisas que foram feitas e que a gente vai desconstruindo depois, né? Então acho que esse é o nosso grande trabalho, e aqui o meu recado para todas essas mulheres lindas que estão aí é sim, a gente aguenta a pressão. Isso eu tenho certeza. Ô Mônica, Boa. mas você sabe que você estava falando, né, que existe sim, né? Acho que eu não falo de machismo, eu falo que a gente não tem tempo de ficar falando dessas coisas, né? A gente trabalha tanto, mas às vezes eu também assumi uma propriedade há 15 anos atrás sozinha. E eu lembro que tinha mulheres que falavam, não, eu não tenho problema com nada. E eu tive muito problema. Aí eu aprendi nessa caminhada minha que depende de onde você está, depende da família que você está e principalmente ao tamanho do Brasil. Isso eu vivo. Né? Eu ando muito pelo Brasil, tenho oportunidade, devo ir agora para Macapá, que eu falei, não, eu quero chegar lá também. Então, essa diversidade, quando você vai nesse Brasilzão, como eu gosto de falar, menina, cada lugar é um lugar. Né? E aí tem sim as diferenças, e as mulheres às vezes têm mais dificuldade ou não. Agora, vou passar a pelinha, mas só uma coisa de você, quando eu te conheci, as pessoas falaram, ela gosta de boi, então já sabia disso aí, o negócio dela é boi, eu falei, tá, então é essa mulher, né? Por aí. Não, eu sou apaixonado pelo gado. E gosto muito, e depois a gente vai ter oportunidade de falar. E eu tenho um trabalho com o gado totalmente de respeito, e acho que a gente aprende muito com os animais. E muitas vezes eu me questionei, principalmente quando eu fui assumir a atividade da Bolívia, porque até então eu só trabalhava com gado de genética. Eu só vendia touros, embriões, eu não trabalhava com gado de abate. E quando eu cheguei na Bolívia, a gente tinha uma operação ali de pecuária grande, e que o destino final era o frigorífico. E aquilo me deu e eu digo, nem agora. E aí eu fui estudar um pouco, e eu já tinha aqui um espaço de desenvolvimento humano, fui estudar um pouco com o Temple Grandin, e através, inclusive, de alguns mestres espirituais que eu tive, eu fui entender o seguinte. Então, todos nós estamos aqui para cumprir uma função, né? Todos nós temos o dia de nascer e o dia de morrer. O importante é que essa trajetória seja feita com dignidade, honra e respeito. E que a gente possa exercer do nosso lugar e fazer o melhor possível. Então eu acho que o animal tem que ter uma vida boa, com dignidade e honra, sem sofrimento, até porque ele vai servir de alimento para a gente. E aí nós vamos entrar na fase de alimentação saudável. Então esse animal que tem uma vida boa, ele é o melhor alimento. E é uma rotação da vida, né? Tudo nasce, morre, permanece, e a gente, no final, uma corrente, cada um com o seu elo. Então eu comecei um trabalho dentro da Bolívia, de educação das pessoas que trabalham, de todo mundo em geral, para tratar bem esse animal. E hoje nós temos fazendas ali que você vai no curral, você vê 1.000, 2.000 animais sem confusão nenhuma, sem se machucar. E você vê que essa educação do animal acaba educando o homem. Olha, você já começou a falar de sustentabilidade? Manda ver, que depois eu vou passar para a Elinha falando de sustentabilidade. Né? Você está pondo o fone, você começou a falar de sustentabilidade, que bom. E eu quero que você continue e fale desse teu projeto. Muito bacana. Então, a sustentabilidade ela é social também, né? Ela passa pela educação do todo. E na parte nossa do campo, que produzimos alimentos, e produzimos alimentos sustentáveis por uma razão lógica. O alimento é o que nós vamos comer. E quanto melhor ele tiver, se no caso dos animais, quanto melhor foi a vida daquele animal, melhor alimento ele vai ser. No caso da planta, a mesma coisa. E eu acho muito injusto quando falam do agronegócio, batendo no agronegócio, sem saber uma coisa que vai até de encontro social para nós mulheres. Se há um tempo atrás foram feitas ações que hoje se sabe não são corretas, elas não foram feitas de propósito.
elas foram feitas por falta de conhecimento e do que se tinha naquele momento. Hoje a gente tem tecnologia, tem biológicos, máquinas, e hoje já se percebeu que a forma sustentável, ela é sustentável, ela é economicamente mais viável. E cabe a nós agora fazer essa transição e corrigir a rota. Né? E quando a gente vai falar, por exemplo, dos animais, na parte da sustentabilidade, quando tu cria esse animal, tu cria um ambiente sustentável também. E aquele funcionário, o peão que está ali trabalhando, e ele vê o seguinte: eu consigo muito mais com jeito do que com força. Né? O meu ambiente de trabalho é muito melhor, eu trabalho menos e rendo mais. Quando eu não uso a força, quando eu não grito, quando eu percebo e observo o outro, quando eu percebo e observo o animal, eu aprendo. E aquilo fica na memória dele, na mente dele. E quando ele vai lidar com os colegas de trabalho dele, ele lembra disso. E quando ele vai lidar com a família dele, ele lembra disso também. É ao observar o outro, animal, pessoa, mulher, colega, filho, que eu aprendo. E é com jeito e não é com força. Eu adorei isso daí, porque eu acho que não só a vida meu lema é esse aí. Eu consegui muito mais coisa com jeito do que e acredito nisso aí, sabe? Não só com o gado, em tudo na vida. É maravilhoso. Meninas, vocês estão vendo o tempo aí que eu não estou vendo nada. Acho que agora que apareceu. Tá ali a linha? Tá. É aquele bem, 20 e pouco lá, né? Tá aqui, eu vi agora. Elinha, com você, eu sei que você tem uns trabalhos, sinceramente, né? Você já me contou e já tinha contado antigamente de sustentabilidade. É isso que eu quero que você fale, que eu acho o máximo, que eu acho que caracteriza muito esse trabalho do produtor rural, de sustentabilidade na tua fazenda. E tem um negócio legal que você me contou até antes de ontem, que eu falei, Elinha, e tal coisa. Você falou, Teca, a gente tá fazendo, mas não foi fácil. Não foi fácil implementar, quer dizer, uma luta para fazer tudo isso. Então conta aí pra gente. Bom, até que ela puxa a língua da gente em muitos aspectos. Só para a gente finalizar esse assunto de mulher, porque eu não mencionei que eu sou presidente de um grupo de 50 mulheres líderes do agro. Eu estou vendo várias delas ali, mandar um salve para elas. Um beijo para vocês. E eu percebo que a mulher, ela traz 50, gente. Elas estão todas aí, as gracinhas, as lindas. E eu percebo que a mulher, ela tem essa visão da sustentabilidade muito forte. A mulher, ela pensa no social, ela se preocupa se as casas da colônia estão boas. Ela tem muito disso do social, mais forte que o homem, não sendo nem um pouco sexista. Não vamos entrar nisso, gente. Eu acho que a mulher, ela tem essa coisa do cuidar, é natural pra gente. Então, isso é uma coisa muito legal. E esse grupo que a gente tem, a gente vê iniciativas sustentáveis no Brasil inteiro. E então, é uma admiração muito grande que eu tenho pelo trabalho e principalmente por a gente colocar mulheres em todos os painéis. Então, eu falo aqui publicamente. Tem mulher boa para falar em todo lugar, gente. Quando precisar, é só nos conectar, porque tem mulher boa para falar em todo o painel que vocês precisarem sobre qualquer assunto. Mas voltando para a pergunta... Boa e inteligente, né? Exatamente. Mulher que domina todo assunto. Mas voltando para o que você me perguntou, Teca. A jornada da sustentabilidade no agronegócio, ela é uma jornada complementando o que a Mônica falou. Houveram erros no passado, houve muita coisa que bateu-se cabeça. E o que a gente entende hoje é que o agro sustentável é o agro que vai existir no futuro. Não existe o agro sem a sustentabilidade. Porque se a pessoa fizer algo que não é sustentável ambientalmente, ela vai estar fora da lei, para começar. Se ela não declarar seu CAR, se ela não tiver sua área de preservação permanente, se ela não tiver sua reserva legal, ela não consegue nem tirar um financiamento no banco, ela não consegue vender sua produção. Então, para nós, em termos práticos, a sustentabilidade ela está intrinsecamente ligada ao nosso negócio. Não existe para o agro pensar em produzir sem sustentabilidade. Isso eu estou falando da parte prática. Mas agora vamos falar da parte real, no dia a dia. Quando você toca uma lavoura, o produtor rural ele precisa daquele solo vivo. Eu estou vendo ali a Thalita Cury, que ela é de uma empresa de biológicos. Como que nós vamos
ter um solo rico que produz se a gente não tiver um solo vivo. Então, nós precisamos desse solo vivo, nós precisamos de um perfil de solo onde as raízes penetrem, nós precisamos de uma irrigação profunda, porque numa época de mais seco, a planta vai lá no fundo, nós estamos aqui vendo raízes aqui na nossa frente, ela vai lá no fundo buscar essa água. Então, isso é muito importante. Nós falamos aqui de mudança climática, Carla. Para o produtor rural, é essencial a preservação, é essencial a sustentabilidade. E indo nesse caminho, o que o produtor tem buscado são várias tecnologias. Existem hoje muitas tecnologias. Existe o plano ABC, que é um plano que tem funcionado há mais de 20 anos, e hoje nós estamos no ABC+, até, que tem muitas tecnologias. E é uma alegria a gente ver que as tecnologias estão chegando. O gargalo, Ana, é que não chega tanto no pequeno produtor. Isso é uma pena. Mas está chegando, aos poucos vai chegando, e é muito boa essa integração entre o grande e o pequeno, porque vai puxando, vai chegando no outro. Então são tecnologias como plantio direto, uso de dejetos bovinos, que é onde eu vou chegar para citar alguns exemplos. Na nossa propriedade, a gente implantou um sistema de biodigestor, que o biodigestor a gente utiliza dejetos para a produção de biogás e biofertilizante. Então, um dejeto bovino que emite metano na atmosfera, hoje a gente usa para produzir energia elétrica que toca a nossa propriedade inteira e ainda produzir biogás e biofertilizante que aduba. Então, forma um ciclo fechado de sustentabilidade. E aí você pode falar, Ellen, o caminho foi fácil? Não foi fácil. Então, até escrevi um artigo esses dias contando o perrengue que é, gente. É uma dificuldade, meu filho está sentado ali e a gente acompanha faz 2, 3 anos que nós trabalhamos nisso, a gente teve que ampliar o projeto e não existe financiamento. A gente olha e fala, nossa, que maravilha, existe financiamento para projetos sustentáveis. A hora que você chega no banco, não tem o dinheiro. A Mônica está rindo, porque ela sabe que não tem. A Teca está rindo também, é de nervoso, porque quem é produtor rural sabe que a gente chega lá no banco, não tem o dinheiro. Mas, enfim, e tem sido uma jornada pioneira, que é um pouco sofrida, mas que vai ser gratificante, porque a gente enxerga lá na frente que o único agro que vai existir daqui 25 anos, para a próxima geração que nós vamos deixar para esses meninos que estão aí, vai ser o agro sustentável. É o único caminho que nós, produtores rurais, enxergamos. E eu fico arrepiada de falar isso. Não, viu? Mas muito bacana, Elinha, muito bacana. E eu acho que pensar no futuro, né? Como você fala, dos teus filhos, isso, né? Eu gostei, achei muito top. Ana, você aí, que tem um monte de projeto, tá com uma turma aí que eu já vi, né? Legal, mandando coraçãozinho para as meninas. Delícia, todo mundo lá com a sua turma. Então, por favor, tá com você agora. Conta um pouco pra gente esses projetos sustentáveis que você tem aí. Bom, conto. É muito interessante falar desses projetos, tendo escutado Ellen, tendo escutado Mônica, porque a gente parte de como Mulheres é uma instituição global, a gente desenvolve algumas estratégias comuns baseadas nas boas práticas, né, que são implementadas ao redor do mundo, assim, e a partir dos desafios comuns e dessas boas práticas como as soluções propostas. E a partir disso a gente trabalha muito inspirado em um modelo, a gente chama de programa de grande impacto, que se chama, eu estou só lembrando o nome em inglês, gente, agricultura climaticamente inteligente, focada muito mais nas pequenas produtoras do que nas grandes, mas agora escutando vocês, é isso, os desafios são comuns. E quais são os grandes pilares? Os grandes pilares é a questão da participação das mulheres e a voz das mulheres dentro desse meio do agro, né, do meio rural. E quando eu falo de participação, eu falo das soluções que as mulheres apresentam, porque são soluções inovadoras, é um outro tipo de olhar, como vocês já acabaram de falar aqui. Então,
apresentam soluções muito mais inovadoras e muito mais conectadas com essa ideia da sustentabilidade dentro do seu tripé. Então, você não produz só pensando no ganho econômico, você não produz só pensando na questão ambiental, você não produz só pensando na questão do social. Você sabe que para o negócio ter sucesso, é preciso que esses 3 componentes estejam ali de uma forma equilibrada, presente de uma forma equilibrada. Não pode ter nenhum puxando para, sabe, assim, um lado que prevalece sobre o outro. Tem um outro componente que fala do acesso das mulheres produtoras a bens, serviços, principalmente financiamento. Então, assim, uma discussão muito detalhada dos mecanismos de financiamento disponíveis e de como as mulheres acessam esses mecanismos e quais são os critérios que estão colocados neles. Então, tem toda uma discussão nesse sentido. E um outro componente que é a questão do acesso ao mercado. Então, tem toda uma discussão de compras com perspectiva de gênero, assim, pensando nas mulheres, pensando em qual é o tipo de produção que as mulheres se especializam, da forma ali, enfim, de como esse produto é apresentado, de como ele é valorizado e como ele, o seu valor de mercado é colocado. Porque a gente sabe que às vezes pode ter ali alguma questão nesse sentido. Então, a gente trabalha muito a partir desse tripé, desses 3 eixos, pensando em uma agricultura climaticamente inteligente. Assim, uma tradução meio livre, mas acho que captura a essência do debate. Então, com isso, a gente busca apoiar pequenos coletivos, pequenas cooperativas de mulheres que estão ali na agricultura familiar. Tem um outro tema que se conecta, como a gente está mais, assim, está mais habituada com esse grupo, de como muitas dessas mulheres sequer se veem como produtoras. Elas estão ali naquele ambiente achando que estão ajudando. Isso acontece no agro também. Existe uma pesquisa da ABAG que acontece no agro também, só para complementar. Pois não tem um reconhecimento de que elas são produtoras, de fato. Então, isso é um aspecto que a gente pega com os nossos projetos, trabalha muito, discute muito com as mulheres que são atendidas pelos nossos projetos. Olha, você está trabalhando, você está produzindo, mesmo quando é uma atividade visando a subsistência, a produção para o próprio consumo, ou quando está cuidando dos seus, é um trabalho, o trabalho não remunerado, sabe? Então, a gente precisa mostrar e valorizar esse trabalho que é realizado. Trabalhando com grupos de mulheres que estão focadas em um tipo de produção específica, então a gente pensa muito, e aí conectando, conecta, por exemplo, discute com a Renner, que é uma das empresas parceiras nossas, das mulheres na cadeia do algodão. Então, como que essas mulheres, desde aquelas que produzem, que colhem, que tratam, as que vendem a produção e as que manuseiam e depois produzem tanto o tecido quanto a própria vestimenta. Então, como que essa cadeia está interconectada e como que as mulheres estão atuando em cada ponto dessa cadeia. Então, a gente gosta de ter essa perspectiva, de trabalhar com essa forma de perspectiva. E olhando muito também com projetos específicos focados nas leis, na legislação e nesses mecanismos, para pensar tanto o acesso a bens e serviços, acesso à terra, acesso a financiamento, gente. Porque sem financiamento, como que essa produção ela ganha uma realidade? E eu só queria finalizar dizendo que eu fiquei muito feliz de ver esse ciclo, Ellen, que você descreveu, do reaproveitamento, da produção de biocombustível e do biofertilizante. Muito tempo atrás eu tive a oportunidade de conhecer uma fazenda de biogás
com um projeto que a gente teve com o Itaipu. E eu tinha ficado encantada com ele, assim, com o potencial, porque é isso, né? É um olhar diferente de como você trabalha com zero desperdício e com o potencial máximo, né? Então, queria, assim, parabenizar pela Mas olha, essa... Agora vai ter outra para visitar, então. Ó. Mas eu tinha até pedi para a Elinha falar disso, por causa disso tudo. Eu acho que primeiro para mostrar uma produtora rural, uma família que trabalha com isso, né? Isso a gente fala é futuro? Não, eles estão fazendo já. E o caso que eu, né, provoquei a Elinha conta que foi difícil, porque não é fácil. Né? E eu acho que é a imagem que a Ellen pode passar dessa coisa positiva. Carla, tá com você. Bom, eu gostaria aqui só de complementar, Ellen, uma coisa que você falou. Eu acho que sem a sustentabilidade não vai haver humanidade. Não só o agro, né, mas a saúde, o ser humano, as espécies, as nossas estruturas críticas. Então, esse pensamento, já pegando aqui um outro link, da sustentabilidade, precisa ser acrescentada às políticas públicas. Inclusive para facilitar o que você falou para mim, falou para nós, os financiamentos, o desenvolvimento e o agro, assim, falando especificamente do país, no meu olhar, o agro e a indústria é o que leva o nosso país para cima, é o que produz desenvolvimento, é o que aumenta a nossa projeção, inclusive internacional, não é isso, Mônica? Então, é a nossa vocação. E aí eu coloco, então, as Forças Armadas à disposição desse negócio, porque eu acho que a gente trabalhando juntos, em associação, não sei nem se eu tenho autonomia para isso, mas acredito que sim. Ah, tem. Acredito que sim, porque já existem muitas iniciativas nesse sentido. E aí, Tereza, eu conto que existem iniciativas nossas internas, todas voltadas para a sustentabilidade ambiental, para as nossas organizações militares, o uso de energia fotovoltaica, até em pelotões de fronteira, isso é importante, reuso de materiais inservíveis. Então, são várias ações. Eu me recordei agora aqui, diante da conversa, de uma que a gente adotou lá no hospital onde eu trabalhava ano passado, que eu comandava, que era o câmbio de fardamentos, que já não serviam uma pessoa e poderiam servir para outras. E uma vez não servindo para ninguém, eles se tornavam bonecas, brinquedos, e a gente distribuía em orfanatos, até em roupinha de pet. Era feito, porque as pessoas elas têm muitas habilidades. E a gente pode aproveitar isso. Esse pool de talentos é uma coisa maravilhosa. Então, são atividades internas, né, nossas, das nossas organizações. E já na esfera do Ministério da Defesa, existe um assessor do meio ambiente, existe o Sensipan, que é um órgão de inteligência ambiental muito interessante. A gente até conversou sobre isso, né, Tereza? Que não apenas ele coordena sinais de alerta, como também ele mapeia e monitora áreas de alteração climática, de incêndios, de mudança de hidrografia, né, de alterações hídricas, de garimpo ilegal. Então, esse monitoramento pode fornecer o quê? Projeção de cenários. E isso ser usado o quê? Em favor do nosso agronegócio. Na nossa escola, a Escola Superior de Defesa, que eu tenho o prazer agora de comandar há 4 meses, lá se desenvolve uma escola de altos estudos, voltada para o público civil. Ela é uma organização militar, voltada para o público dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, a gente trabalha com várias agências. E o objetivo é formar uma massa crítica em diversos assuntos. É fomentar o trabalho interagências, a cooperação interagências. É discutir as leis, as regulamentações em todos os aspectos, de fronteira, nacionais e internacionais, inclusive. E existem também muitos projetos voltados para a área de mudanças climáticas. Então, nós temos projetos no Prontar, que com pesquisas, inúmeras pesquisas em convênio com universidades nossas do Brasil, com várias instituições de ensino nacionais e algumas também internacionais, na Antártica, no Ártico. Por que isso é importante? Porque as mudanças climáticas, elas geram mudanças de ecossistemas, novos patógenos podem aflorar, quer dizer, novas doenças, novas pandemias.
Mudanças de solo, não é importante o solo rico para poder crescer. Então, isso pode gerar ações em diversas áreas. Estudos também no Ártico. E, recentemente, nós submetemos um estudo grande com várias universidades, o UNB, o CB, a Escola Superior de Defesa, a Escola de Guerra Naval, o Prodefesa 5, numa parceria do Ministério da Defesa com o Ministério da Educação e Cultura, por intermédio da CAPES. E esse nosso projeto, ele vai buscar avaliar o nosso entorno estratégico, sendo modificado por conta das mudanças climáticas e o papel também das Forças Armadas nisso tudo. Como a gente intervir? As Forças Armadas, as Forças Auxiliares, as nossas agências também de defesa civil. Então, tem muita coisa caminhando. E um outro projeto que eu acho que é muito importante, até divulgar aqui, aproveitar esse espaço para divulgar, é o campus do ITA, em Fortaleza. O ITA é uma instituição de tecnologia, porque o agro ele cresceu muito também com base na tecnologia agregada, não é? É o que a gente está fazendo agora. E vão ser 3 engenharias, já no futuro próximo, novas engenharias. A de bioenergia, então vai discutir combustíveis sustentáveis, hidrogênio verde, SAF. em Fortaleza. SAF, exatamente. Onde tem energia eólica, energia solar, onde tem areia, o silício. Então, assim, um campo incrível. Energia na área médica, engenharia médica. Só também a título de informação, as nossas próteses, órteses, materiais especiais, são todas de fora, vêm todas de fora, a um preço exorbitante. O que é isso? É uma prótese de quadril, é um stent, tudo isso vem de fora. Então, vamos desenvolver essa tecnologia aqui no Brasil também. E engenharia de sistemas. E aí eu estou falando de inteligência artificial, de defesa cibernética. Então, são engenharias que não existem em São José dos Campos, aqui, que vão existir lá em Fortaleza, no campus do ITA de lá. Com uma parceria grande com o Estado, com o Senai, com a Federação das Indústrias. E ali, então, vai ser um polo de tecnologia. Quer dizer, quanta coisa vai ser gerada dali, quer dizer, o transbordamento do conhecimento em prol do desenvolvimento. É assim que eu enxergo. Então, são esses assim, os projetos que eu gostaria de falar sobre eles um pouquinho. Obrigada, Carla. Já apareceu um moço, veio aqui, me cutucou e já avisou que acabou, que eu tenho que terminar. Olha, eu vou passar, tempo esgotado, né? Já está escrito até aqui. O que eu queria falar para vocês, lógico, cada uma dá um tchau. Aí, eu acho assim, o que a gente mais falou agora, né, cada uma no seu momento, é essa preocupação que a gente tem com esse futuro. Né? Então, a gente falou muito, a Carla acabou falando, que puxou a questão da mudança climática. E a gente sabe, quem está aqui, que é muito antenado, essas mulheres que estão aqui, não só aqui, como sentadas aqui com a gente, isso daí é o tema da vez. É isso que nós estamos falando. Hoje, começando aqui, né, o nosso GAF aqui na Datagro, eu mediei um painel com ministros, né, e uma pessoa da FAO também, o ministro da Agricultura da União Europeia, do Uruguai, um cara da FAO. E o que eles falam? Mudança climática. É isso aí. É essa preocupação dessa evolução. E em todo lugar que a gente vai, a gente está vendo que é isso que está acontecendo. Então, eu que penso em futuro, eu tenho certeza, né? Exemplo da Elinha, da Mônica, falando sempre, né, de estar melhorando as coisas, a Ana e a nossa brigadeiro, eu acredito nesse futuro. Cada uma, um tchau de meio segundo. Bora. Nós vamos me matar aqui. Bom, agradecer a todas vocês, foi um prazer conhecer vocês, a vocês que estão nos assistindo. E é isso, gente, nós temos que trabalhar junto para um futuro melhor. E isso vai passar, sem sombra de dúvida, pelo conhecimento. Muito obrigado. Agradecer a todos pela presença e dizer que a gente caminha para um lugar onde a gente tem que se educar. O agro está se educando, está se preparando e a gente vê muitas iniciativas sustentáveis. O que nós precisamos é de política pública que não atrapalhe e que fomente isso, porque o que a gente sente é que quando existe possibilidade, o produtor rural ele é moderno, ele é tecnológico e ele vai atrás da última possibilidade. Então é isso, gente, é a gente buscar isso sempre com educação, como a Carla falou, e principalmente trazer
para todas as possibilidades, seja para o grande, para o pequeno, para o quilombola, enfim, porque tem todos os tamanhos, tudo é agro, é um único agro que a gente tem. Beleza, Elinha. Obrigada. Ana, meio segundo. Carla, meio segundo. Tiraram a Bom, cadeira muito- dos outros já lá, olha lá, gente. Vamos levantar. Não, eu quero agradecer. Quero agradecer, foi uma honra enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, obrigada pelo que eu aprendi hoje. E só para finalizar, falando desse aprendizado, a gente tem as novas tecnologias, mas a gente também tem os saberes tradicionais. Então, vale muito a pena escutar aquelas mulheres que estão aí há centenas de anos numa relação simbiótica e de respeito com a terra. E aqui eu estou falando das mulheres indígenas, eu estou falando das mulheres quilombolas. Aprender com elas também, a partir da sua cosmovisão, como é essa relação de produção com respeito. Então, é isso. Muito obrigada. Eu também agradeço. Parabenizo as mulheres aqui hoje do nosso painel. Fiquei muito honrada de participar, de ouvir o que vocês disseram e percebi um alinhamento. A gente de diferentes áreas, mas com pensamento, a nossa missão, ela é a mesma. Né? O nosso desenvolvimento depende um dos outros. E digo também aqui para o pessoal da audiência que eu vim sozinha, mas que agora eu encontrei uma nova turma. Muito obrigada.